Olá, irmãos, paz, tudo bem com vocês? Que bom que mais uma vez você está aqui no nosso canal. Hoje chegamos à terceira mensagem da série Dias de Glória. E o que vamos falar hoje é sobre fé. Algo que é importante, é fundamental para alcançarmos todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Eu espero que você esteja ligado, que Deus possa falar com você. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e que você possa compartilhar esse vídeo e os nossos vídeos para nos ajudar o nosso canal a crescer. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. No acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e se hospedaram ali. Josué, irmãos, ele estava à frente de um povo que não era acostumado com batalhas. O povo de Israel tinha ficado muito tempo escravo, então eles não estavam acostumados a isso. Mas vamos encontrar no versículo 10 que mesmo com toda essa dificuldade, o povo venceu o rei dos amorreus, por exemplo. E agora eles estavam prestes a lutar contra uma cidade muito forte. A cidade de Jericó era murada e os seus muros eram fortes. 2 carruagens passavam por cima do muro, como se fosse uma avenida sobre o muro. A cidade de Jericó era cercada por montanhas, florestas de um lado ela era cercada por uma floresta de palmeiras, para que quando os inimigos viessem, eles não conseguiam passar com suas carruagens pela aproximação daquelas árvores. De um outro lado da cidade, havia próximo à cidade um morro, onde os inimigos subiam por um lado, mas não tinham como descer pelo outro. Então Jericó era uma cidade de difícil acesso. Josué então envia 2 homens com o propósito de entender aquela cidade, um pouco melhor a geografia, um pouco melhor como funcionava a cidade, para só aí eles lutarem contra Jericó. É muito importante, de fato, nós sabermos contra quem estamos lutando. E o apóstolo Paulo, ele nos diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Isso é primário na nossa vida cristã. Precisamos saber disso, como sabemos que 2 e 2 são 4. Precisamos saber disso. Mas o que acontece? Josué envia os homens, eles entram na cidade e começam a observar tudo que tem ao seu redor. Josué não esperava encontrar ali naquela cidade ninguém que tivesse fé. A cidade de Jericó era famosa pelos seus cultos com orgias, por exemplo. Era uma cidade de muita idolatria. Era uma cidade longe, muito longe do que o povo de Israel estava acostumado com o que se fala do Deus Todo-Poderoso, de um único Deus. Mas Josué foi ali com um único propósito, de encontrar uma falha, uma brecha que lhe desse possibilidade de vencer. Afinal de contas, ele era o general daquele exército. Ele precisava comandar, ele precisava ter estratégias. Então ele foi ali buscar estratégias. Mas Josué foi buscar estratégia e saiu dali com uma resposta que ele não imaginava. A Bíblia nos diz que aqueles homens ficaram na casa da prostituta Raabe. Quando o rei de Jericó soube que tinham 2 espias na cidade, eles mandaram, que estavam na casa de Raabe, eles mandaram soldados, ele mandou os seus soldados ir ali
pedir que Raabe entregasse aqueles homens. Mas Raabe percebeu tudo o que estava acontecendo. Raabe já conhecia de ouvir falar a história do povo de Israel, como eles saíram do Egito, como eles venceram os inimigos no caminho, como eles foram sustentados no deserto durante tanto tempo e todos os milagres que Deus havia feito pelo seu povo. Aquilo despertou algo especial em Raabe chamado fé. E quando o rei, os soldados do rei, chegam à porta da sua casa, e encontramos isso a partir do versículo 8, os soldados pedem a ela que mande os homens para fora. E Raabe já havia escondido aqueles homens, e ela diz: olha, eu não sabia que eles eram espiões. Eles de fato estavam em minha casa, mas antes do portão da cidade ser fechado, eles foram embora. Mas talvez se vocês correrem, vocês vão encontrar eles no caminho. Aqueles homens saíram em busca dos espias, dos espiões, que na verdade estavam guardados na casa de Raabe. Como eu disse, ali eles foram em busca de falhas para que eles pudessem vencer a cidade. Mas eles encontraram ali uma mulher de fé, alguém que só de observar percebeu que se tratava de um povo que tinha um Deus verdadeiro. E olha o que diz o versículo, a partir do versículo 8 do mesmo capítulo que nós lemos. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos o que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seó e Oge, os reis amorreus, e destruíram os seus exércitos. Então, Raabe agora mostrou aos soldados que ela já ouvia falar do Senhor e de tudo que ele fez. E o que Raabe pede? Guarda a minha vida e a da minha família. Guarda, porque eu sei que o Senhor vai destruir essa cidade. Como eu disse, Josué, quando mandou aqueles espias, irmãos, ele não imaginava que encontraria fé naquele lugar. Mas foi exatamente isso que Josué encontrou. Aquela mulher se mostrou alguém que acreditava em um Deus que ela ainda não conhecia. Talvez você esteja vivendo em sua vida dificuldades imensas, seja na sua vida financeira, no seu casamento, um problema de saúde. Com essa pandemia que estamos vivendo, quem sabe alguém da sua família, alguém próximo a você, está enfermo nesse momento com essa doença. Mas, olhando para a história de Raabe, uma habitante de uma cidade que iria ser destruída, onde todos morreriam, a única coisa que fez a sentença de Raabe mudar foi a fé. Então, independente do que você vive hoje, independente da tua dificuldade hoje, você precisa acreditar que Deus é capaz de fazer tudo aquilo que você precisa. Deus é capaz de te dar saúde, independente do que o médico diz. Talvez você esteja desenganado pela medicina, talvez os médicos já disseram a você, ou você percebeu a situação que você está vivendo de saúde e diz: olha, minha vida está por um fio. É o suficiente, meu irmão, para Deus te sustentar por esse fio. Sabe o que é isso? Fé. Deixa eu voltar para a história de Raabe e você vai se colocar nessa história. Então, Raabe chamou aqueles homens e fez com eles um acordo. Quando eles invadissem a cidade, eles não matariam ninguém que estivesse na sua casa.
todos que estivessem ali dentro seriam guardados. E Raabe, junto com aqueles homens, prepara uma estratégia e um sinal. E ela colocou na janela da sua casa um pano vermelho que simbolizava ali a casa que ninguém podia tocar. Os espias disseram a ela: olha, quem estiver dentro da sua casa será guardado. Se alguém tirar a vida de algum dos que estão dentro da tua casa, esse pagará com a própria vida. Mas nós não temos nenhuma responsabilidade se algum dos que estão aí dentro saírem. Raabe aceitou, porque Raabe teve fé. A cidade de Jericó foi cercada, mas a casa de Raabe, que era no muro, ficou de pé. Vamos falar mais à frente sobre essa invasão a Jericó. Hoje não é isso que eu quero falar. Hoje eu estou tratando dos espias e do que eles encontraram ali. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 11, no versículo 6 do livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que você tem muitas coisas que clamam a Deus. Tem muitos motivos que te fazem se prostrar diante do Senhor. Mas você precisa acreditar que Ele vai te dar. Como diz a palavra do Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá vitória, Ele dá galardão, que é o galardão premium, àquele que Ele busca. Busque ao Senhor acreditando que Ele pode te dar o que você precisa. Raabe venceu, irmãos. Raabe teve a sua sentença mudada, porque junto com os moradores de Jericó, a vida dela estava para ser destruída, mas porque ela confiou no Senhor, ela teve a sua vida e a vida da sua família salva. Parece até que Raabe já conhecia o que seria dito lá no Novo Testamento: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Literalmente, aquela mulher viveu isso, viu a salvação do Senhor. E mais, quando nós lemos a genealogia de Jesus, lá no capítulo 1 de Mateus, vamos encontrar o nome de Raabe. A fé muda a nossa história de vida. Eu não sei qual rumo que a tua vida está levando hoje. Eu não sei em que direção você está caminhando, mas se você se direcionar para o Senhor, hoje, Ele vai mudar a história da tua vida. E tudo o que parecia te levar ao fim, a uma derrota, a uma destruição, o Senhor transformará em vitória. Como eu disse, Josué foi buscar a fragilidade daquela cidade, mandando os seus espias, mas ele encontrou ali uma mulher determinada, uma mulher de fé, alguém que confiou que Deus poderia mudar a sua história. E você? Nesse contexto, pensando na cidade de Jericó e na vida daquela mulher, na casa daquela mulher, você está dentro da casa de Raabe ou do lado de fora? Você está guardado ali pela fé que permeou o coração de Raabe e de todos os seus parentes? Ou você vai ficar do lado de fora, se protegendo pelos muros de Jericó? Os muros de Jericó representam as nossas convicções, as certezas que nós temos pelo emprego, pelo concurso, pela vida estável que talvez você tenha hoje, pela saúde de ferro que você diz ter. Mas quando de fato entendemos o que a vida é, colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Mesmo que tenhamos ao nosso redor uma muralha semelhante à de Jericó, forte, que os inimigos não conseguiam vencer, mesmo assim, quando temos tudo isso ao nosso redor, mas confiamos de fato em Deus, mesmo que esse muro um dia caia, nós estaremos de pé. Raabe viveu o que o salmista Davi disse:
Ele disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, eu não serei atingido. Em uma oportunidade, eu assistindo uma novela e tratava desse momento em que a cidade de Jericó era invadida. E o que mais me chamou a atenção na cena que tratava isso foi ver o muro de Jericó todo caído e um pontinho, como se fosse uma torre, naquele muro em pé. Ali foi a casa de Raabe. A fé te mantém em pé, te mantém de pé, firme. Como falamos no nosso último vídeo, seja forte e corajoso. Raabe não ouviu isso de Deus, como Josué ouviu, mas Raabe foi forte, determinada, corajosa, confiou que Deus poderia lhe salvar, mesmo ela não sendo do povo de Deus ainda, mas se ela confiasse no Senhor, o Senhor traria ela para perto dele, e foi isso que ela fez. É isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te trazer para perto, guardar você. Como a palavra do salmista nos diz, debaixo das asas do Senhor, Ele nos guarda e nos protege. Ele quer te guardar, Ele quer te proteger. Confia no Senhor, acredita que Ele pode. E por mais que tudo ao teu redor esteja em ruínas, você estará de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, bendito seja teu nome, Senhor, exaltado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Meu Deus, Josué, ele enviou 2 espias à cidade de Jericó, buscando encontrar ali as fraquezas, a vulnerabilidade daquela cidade, daqueles muros. Mas o que Josué encontrou ali foi uma mulher de fé, que confiou e acreditou no Deus Todo-Poderoso. E é isso, meu Deus, que agora diante dessa tela, assistindo esse vídeo, existem centenas de pessoas com fé, determinadas, que acreditam que o Senhor é capaz de mudar uma sentença. Mesmo que os médicos tenham dito que tudo acabou, que não tem mais jeito, que a medicina não pode fazer mais nada, o Senhor é o médico dos médicos. Mesmo que a sentença tenha sido dada, o Senhor é o juiz e a tua é a última palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor toque agora na vida dessa pessoa que com fé está orando junto comigo, acreditando que o Senhor pode transformar esse casamento, essa vida financeira, tirar essa enfermidade e trazer saúde, tirar as vestes de luto por vestes de alegria. Meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor vai agora agindo na fé dessa pessoa, segundo a fé dessa pessoa, porque ela entendeu o que diz Hebreus 11:6, e ela quer te agradar com seu coração cheio de fé, que o milagre esteja sobre a vida de cada um desses. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Confia no Senhor, acredita nele, e a tua fé te fará viver dias de glória. Deus abençoe a tua vida. Forte abraço.